nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Sim, ó Espírito Santo, fazei que, iluminados por vós, possamos reconhecer Jesus ressuscitado, que vem a cada semana ao nosso encontro e que nos faz não só tocar no seu corpo, mas recebê-lo como nosso alimento. Do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Depois de ter se encontrado com Maria Madalena, Jesus agora encontra-se com os discípulos. Eles estão no mesmo lugar aonde Jesus lhes havia dito que por um tempo haveria de ausentar-se, mas depois voltaria a encontrar-se com eles. Aquilo que Jesus havia anunciado, de fato, aconteceu. Os discípulos estão reunidos com as portas fechadas, estão dominados pelo medo, e eis que o ressuscitado se encontra no meio deles. O seu corpo é capaz de atravessar muros, paredes, é capaz de superar distâncias. O seu corpo é um corpo glorificado. Ele vive, mas vive numa condição nova, aonde não há mais espaço e nem tempo. Tudo ocorre no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, ou seja, no dia seguinte ao sábado,
eis que o ressuscitado se encontra com Maria, com os discípulos, com os apóstolos, com os discípulos de Emaús. Tudo se dá neste dia. O domingo, portanto, o dia seguinte ao sábado, é o dia da nova criação. É o dia em que os discípulos se dão conta de que o Senhor ressuscitou. Jesus encontra-se com eles desejando a paz. Shalom Aleichem. São as palavras em hebraico que Jesus se serve para comunicar-se com os discípulos. A paz no Evangelho é mais do que ausência de conflito. A paz para o judeu é plenitude de vida, é equilíbrio, é harmonia total. Enfim, é paz. Paz no sentido completo, no sentido amplo da palavra. Jesus encontra-se com os seus discípulos e ele não só deseja, mas lhes dá a paz. Recebei o Espírito Santo. Para João, Pentecostes se dá quando Jesus, expirando, entrega o seu Espírito. Pentecostes se dá já na cruz. Naquele dia, Jesus insufla o seu Espírito sobre os discípulos. Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Juntamente com o Espírito, Jesus diz aos discípulos que eles têm já a autoridade de perdoar. Os pecados daqueles que perdoardes serão perdoados. Aqueles que não perdoardes serão retidos. Perdoar, na etimologia da palavra, significa amar mais. Significa um amor fora dos limites. Perdoar é, portanto, milagre. Muito mais do que restituir a vida a alguém que esteja morto, o perdão é capaz de restituir a vida àquele que pecou, àquele que errou, para que ele possa recomeçar. O perdão é amor sem medida, é amor em plenitude. O evangelista diz que naquele primeiro encontro, Tomé está ausente. Precisarão 8 dias para encontrar-se com o Senhor ressuscitado. E o encontro se dá quando os discípulos estão reunidos. O lugar por excelência do encontro com Jesus ressuscitado é a comunidade. Judas, que traiu Jesus, afastou-se dos discípulos. Por isso teve uma sorte triste, trágica. Pedro, que havia negado Jesus, voltou para o seio da comunidade. Na comunidade ele foi redimido. Teve a oportunidade de encontrar-se com o Senhor. Tomé, que estava ausente, duvidou, negou que o Senhor havia ressuscitado. Ele diz que seria necessário colocar as mãos nas suas chagas e no seu lado para poder crer. Jesus, 8 dias depois, encontrando-se com todos eles reunidos, dá a possibilidade de Tomé verificar, comprovar a sua ressurreição. Dos lábios de Tomé nós encontramos a mais bela profissão de fé nos evangelhos. Meu Senhor e meu Deus. Nós poderíamos dizer que esta é a oração por excelência dos discípulos nesse tempo da ressurreição. É uma profissão de fé, mas ao mesmo tempo é um ato de confiança no Senhor. Meu Senhor e meu Deus. O desejo de Jesus é restaurar
o grupo dos discípulos que estava disperso. É restaurar a comunidade como lugar por excelência do seu encontro. O Senhor ressuscitou, todos nós sabemos. Mas onde podemos encontrá-lo? Podemos encontrá-lo todas as vezes em que nos reunimos ao redor da sua mesa para escutar a sua palavra e comungar do seu corpo e do seu sangue. Que nós podemos nos encontrar com o Senhor, como encontrou-se com ele os apóstolos, naquele primeiro dia da semana e 8 dias depois. Que nós possamos nos encontrar com ele como encontrou-se Maria Madalena e como encontrou-se Tomé. É sempre ele que toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. É ele sempre que vem para nos cumular com a sua paz. Que nós possamos, como Tomé, dizer hoje, meu Senhor e meu Deus. Que nós saibamos, Senhor, reconhecer os sinais da vossa presença, na palavra que é proclamada, na igreja reunida, no testemunho de homens e mulheres que dão a vida pelo Evangelho, na Eucaristia, que é o sinal por excelência da vossa presença. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.